Boa noite, boa noite, boa noite. Como vocês estão? Vamos entrando, vamos entrando. Vocês estão me ouvindo bem? Deixa eu colocar aqui o tema da live. Da live não, né, gente? Porque hoje é o primeiro dia da nossa jornada. Calma, calma, calma. Que a gente está chegando. Vamos chegando, vamos aquecendo aí o forninho. Porque hoje, meu amor, vai pegar fogo. Fogo. Então, bora lá, meu povo. Deixa eu dar um pause aqui na musiquinha. Como vocês estão se sentindo? Estão bem? Estão maravilhosamente bem? Estão ansiosas para a primeira aula da nossa receita do chá? Então, antes da gente começar essa aula, porque hoje a aula vai ser hot. Hoje nós vamos falar sobre autoestima, autoconfiança, poder pessoal, como você tendo todos esses ingredientes, na realidade eu considero que é o primeiro ingrediente secreto para o chá. Como, ao você conseguir despertar e destravar essa autoconfiança, essa sensualidade, essa sexualidade, você vai se sentir uma mulher super poderosa. Isso vai reverberar para tudo na sua vida. Então, já aproveita, compartilha essa live com a sua parceira, compartilha esta live, que não é uma live, tá, gente? Hoje é o primeiro dia da semana Receita do Chá. Então, hoje realmente a gente vai ter uma aula e no final desta aula a gente vai ter uma prática de chair dance. Por isso, já estou aqui preparada para ensinar vocês hoje a famosa dança na cadeira. Então hoje vocês vão sair se sentindo sexys, poderosas e confiantes. É a minha promessa da aula de hoje. Já vai no aviãozinho, compartilha, porque, meu amor, fogo no parquinho. Vai compartilhando comigo como vocês estão se sentindo, o que vocês querem que eu fale mais, tá? Porque sempre que der, eu vou parar e a gente vai conversar no meio aí dos assuntos que eu tenho para pontuar para vocês. Eu coloquei muitos assuntos para a gente começar a abordar. Por quê? Por que eu considero esse o primeiro ingrediente do chá? Antes da gente pensar no outro, antes da gente dar tudo para o outro, a gente precisa dar tudo para nós mesmas. E por que eu estou falando isso? Não existem dois sem um. Você não tem como dar algo para o outro que você não tenha em você. Lembra que eu sempre falo sobre autodomínio, sobre independência, sobre liberdade, mas no sentido de eu sou tão cheia de mim, eu me conheço tão bem, eu sei tudo que eu gosto, tudo que eu quero, eu sei me dar prazer, eu sei ser essa mulher gostosa, e hoje vocês vão entender o real significado da mulher gostosa, que não tem nada a ver com tudo que vocês já ouviram falar até hoje. E aí, quando você se encontra nesta mulher, sexy, confiante, segura, poderosa, você vai se dar o primeiro chá, o primeiro ingrediente, que é o chá de autoestima. Logo depois, que eu não tenho mais vergonha, que eu não tenho mais insegurança, que eu não tenho mais medo, aí eu tô preparada para dar os outros ingredientes do chá. Então hoje a gente vai trabalhar você, seu corpo, sua vergonha, sua insegurança, seus medos, para vocês entenderem de uma vez por todas que vocês não são tímidas, vocês não são medrosas, vocês não têm problema algum. Na realidade, a única coisa que vocês precisam realmente despertar em vocês é essa habilidade de
experimentar. E se você errar, e se você cair, e se não sair do jeito que você gostaria que saísse, tá tudo bem, porque isso também é liberdade. Então hoje eu vou dar ferramentas para vocês. Eu vou introduzir algumas rotinas de eroticidade, de autossedução, para que você possa incorporar isso no seu dia a dia e para que você possa começar a trabalhar essa maldade em você. E aí você vai entender que a mulher gostosa, essa mulher que ela é tão gostosa, mas ela é tão segura de si, mas ela se sente tanto e a energia dela emana de uma forma tão vrá que não tem como ela não externalizar isso. Não tem como as pessoas não verem ela desta forma, porque ela se sente. Então, o primeiro conceito que eu quero deixar aqui para vocês, para a gente começar a mudar esse olhar e ampliar essa visão, é sobre sexo, SX, sensualidade e sexualidade. SX é o ato. Quando você tá lá no balacobaco, com você somente, autogratificação, masturbe, você com você, ou quando você tá com um parceiro. Quando você tá ali naquele momento, é o SX. Quando você... sexualidade é o quê? Uma construção que me torna uma mulher diferenciada na hora do chá, na hora do SX. Então, a sexualidade é um componente essencial para que eu seja uma mulher boa de amor e não somente boa de cama. E para eu ter esta sexualidade, eu preciso me conhecer intimamente, da pele para dentro e da pele para fora. E o que isso significa? Quando eu desenvolvo um coeficiente erótico, quando eu descubro qual é a minha criatura erótica, quando eu descubro quais são os meus desejos, as minhas vontades, as minhas potências, quando eu descubro o que eu gosto em mim, como potencializar isso, quando eu desenvolvo a minha assinatura sexual, quando eu tenho esse mindset, que é essa mentalidade sexual, eu ganhei o jogo, eu tenho domínio, eu tenho confiança, eu tenho segurança. Então vocês vão entender que na realidade, insegurança, medo e vergonha, eles estão intimamente ligados a algo que eu desconheço, a algo que eu nunca vivenciei, a algo que eu ainda estou presa em alguma validação ou aprovação do outro. Mas tudo isso é porque, de fato, eu não me aceitei. Então, o primeiro componente da sexualidade é o autoconhecimento e a autoaceitação. Então, quando eu me aceito, quando eu me conheço, quando eu me toco, eu tiro do outro a responsabilidade de me dar prazer. Porque para pensar como é desafiante você se entregar totalmente na mão do outro, para que ele te dê prazer. Porque o homem, ele sempre vai chegar no final feliz. O final feliz dele sempre está garantido. Por questões sociais, culturais, o homem se conhece, o homem se toca, o homem sabe quando ele vai estourar o champanhe. Agora a mulher, a maior parte das vezes, e tem mulheres que ficam até a vida inteira, que não se conhecem, que não se tocam, elas nunca chegaram sequer ao orgasmo. E isso é muito triste. Então, quando a gente se conhece de verdade, da pele para dentro e da pele para fora, a gente tira essa responsabilidade do homem de nos dar prazer. Isso não significa que eu não possa ter um parceiro que dê match comigo. Esse parceiro que também está preocupado em chegar junto, que também quer saber como eu tô, se eu tenho desejo, se eu tenho libido, se eu tenho vontades, como é que tá ali a nossa conexão íntima. Quando a gente tem isso, é incrível, é fabuloso. Mas, se a gente não tiver, a gente vai aprender a chegar lá, ok? E sensualidade, que é um outro componente, a gente acaba colocando tudo no mesmo cesto e acaba acreditando que tudo é a mesma coisa, é SX, sexualidade e sensualidade. Vocês vão entender que sensualidade
é a forma como eu me sinto. Então tá ligada ao sentir, ao fluir, ao sair do automático. E isso é o que diferencia uma mulher boa de cama de uma mulher boa de amor. Uma mulher boa de cama de uma chafada que se conhece. Por quê? Quando a mulher ela é só boa de amor, ela tá ali fazendo coisas repetidas que alguém ensinou para ela porque o homem gosta de um Kama Sutra, porque o homem gosta do rolamento no pinto, porque o homem gosta de uma mamada assim ou assado. E aí ela faz tudo sempre voltado para o externo. Então ela está preocupada em agradar o homem, satisfazer o homem, em ter um corpo perfeito, em estar esteticamente perfeita, em fazer tudo para fora. Ela nunca está preocupada em sentir. E o que eu quero que vocês, se vocês só pegarem isso aqui hoje, eu já vou estar muito feliz. Por quê? Sentir significa que eu estou presente, significa que eu estou ali entregue naquele momento, que eu estou vivenciando aquele momento. E isso abre as possibilidades para eu me amar, para eu me conhecer, para eu me tocar, para eu me explorar, para eu dar prazer para o meu parceiro, para eu me dar prazer. Então a sensualidade é uma energia, é uma vibração. Sabe a energia de gostosa? É a energia da sensualidade. Então a sensualidade ela está formada pelos 5 sentidos. Então como eu me vejo? Como você se vê? Já pega aí um papelzinho, um papel e uma caneta e vai anotando, porque vão virar algumas chaves para vocês depois dessa conversa que a gente vai ter aqui antes da prática. E se estourar aí a cabecinha, coloca aí um emoji com a cabecinha estourando, ou uma luzinha, um raiozinho, que eu vou entender que está fazendo sentido para vocês. Então, se eu preciso desenvolver os 5 sentidos para eu me sentir essa mulher com energia de gostosa, essa mulher sensual, como eu me vejo? Como você se vê? Como uma mulher sexy, confiante, segura, poderosa? Como você se toca? Ou você nem se toca, ou você nunca nem colocou a mão em você, ou você nunca nem se ciriricou, ou você nunca nem se explorou. Você está sempre esperando que ele faça por você algo que você não faz. Bum! Cabecinhas estourando. Como você, quando você está falando com alguém sobre você, quando alguém te elogia, quando você está na frente do espelho, o que você fala para você todos os dias? Que você é gorda, que você é feia, que você é horrorosa, que homem nenhum vai querer ficar com você? Responde para mim. Como você fala com você mesma? Porque a forma como a gente se trata está intimamente ligada à forma como o outro vai me tratar também. Então, se eu me trato com valor, com respeito, com merecimento, com amor, o outro vai me tratar da mesma forma. Então, essa percepção tem que mudar. Porque quando eu mudo isso, eu entendo essa regra do jogo, eu consigo não manipular, não mandar, mas eu consigo mostrar para ele que é dessa forma que eu quero ser tratada. Que é dessa forma que eu aceito e mereço, eu reconheço ser tratada. Se não for dessa forma, beijo e tchau. Então, como eu me vejo, como eu caminho, como eu me toco, o que eu falo para mim, qual é o meu cheiro, você se cheira? Você se cheira, você se abraça, você se toca. Então, tudo isso vai ser componente essencial para a sua sensualidade. E como você vai se sentir sensual vai ser fundamental para você desenvolver uma identidade, para você desenvolver uma assinatura erótica. E a mulher que domina isso, essa inteligência, porque é um coeficiente, é uma inteligência, ela tem tudo na mão dela, porque ela se conhece de verdade, intimamente. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Compartilha comigo. Isso aqui é só uma introdução para vocês começarem a entender o que vai acontecer aqui hoje. Porque não adianta, gente, eu vir aqui passar para vocês uma dança sensual performática. Eu não quero que vocês performem.
E é essa a diferença que eu quero que vocês coloquem entre uma mulher boa de cama e uma mulher boa de amor, que eu tô chamando de chafada. Que é a mulher que dá o chá. Mas antes do chá, no outro, ela dá o chá nela. Ela toma o próprio chá dela. Ela é cheia dela mesma. Ela se toca, ela se ama, ela se deseja. Então, um dos componentes principais é: você precisa aprender a cobiçar o seu corpo. Você precisa aprender as ferramentas para destravar e para nutrir. O que faz sentido para você? E eu não quero que você faça um movimento mecânico. Eu não quero que você faça 1, 2, 3, 4, 5, 6, que quando você vai fazer alguma coisa para ele ou quando você vai fazer alguma coisa para você, você fique pensando no que você vai fazer. Mas que isso seja tão gostoso, tão fluido, tão leve, que você, respira. Então, como a respiração, como a água, eu quero que seja fluido. Eu quero que seja gostoso. Eu quero que seja condensado. Entende? E essa é a minha proposta. Fazer com que vocês tragam isso para a vida de vocês. Sair da performance, sair do automático e entrar em flow. Entrar na sua essência. Entrar no que faz sentido para você. E a assinatura e identidade é: o que eu gosto no meu corpo? Quais são os meus pontos de prazer? O que eu não gosto tanto e que, se eu esconder, eu vou me sentir mais confortável? O que eu posso colocar para chamar mais atenção, para eu me sentir mais gostosa? Então, é um exercício que você vai ter que fazer, colocar aí no seu caderninho, ir lá para frente do espelho e se olhar. O que em você mais gosta? Comenta aqui comigo. Eu amo a minha boca. Então, quando eu quero chamar atenção para minha boca, hoje eu quero chamar atenção para minha boca, eu boto um batonzão. Eu amo a minha bunda. Então, eu boto lá uma coisa que seja com uma transparência, que seja mais coladinha quando eu quero chamar atenção para o meu bumbum. Eu amo os meus olhos. Então, eu trabalho esse olhar de devoradora, de lince, de baixo para cima. Então, quando eu quero seduzir, eu olho, vou te pegar. E eu trabalho esse olhar, entende? Então, eu me conheço. Conheço a minha expressão corporal. Eu sei quais são os movimentos no meu corpo que ficam mais bonitos para mim, no meu ponto de vista. Você se conhece? Seu olhar e seu cabelo. Então, por exemplo, quando você gosta muito do seu olhar, o que você pode trabalhar? Você pode aprender qual é o seu olhar que faz mais sentido para você. É o olhar de tímida? Olha para um lado, olha para o outro e volta. Olha para o ladinho, olha para o pinto e volto. Sabe? Aquela timidazinha. Você é aquela gulosa que olha para baixo, olha para a boca, olha para o pinto, olha para a boca, olha para o pinto. Dá aquela mordidinha na boca. Ou você é igual a mim, a devoradora, que olha de baixo para cima e fica com medo de mim, porque eu te pego. Me decifra ou eu te devoro. Entende? Então, você vai trabalhar o seu olhar, você pode colocar esfumaçar o seu olho, pode colocar uma sombra, pode colocar alguma coisa que chame atenção para o seu olhar. E isso vai fazer você se sentir ainda mais poderosa, porque as pessoas vão falar: nossa, que olhão, nossa, como o seu olho é bonito, chama atenção. E aí você vai trabalhar isso em você. Olhar a boca, bunda, coxas. Sei que sou sexy, mas tenho vergonha. Então, o que a gente tem que trabalhar para perder a vergonha? Fazer, fazer, fazer e fazer de novo. A vergonha, ela está intimamente ligada com a insegurança e com o poder que eu estou dando para o outro. Então, a gente só tem vergonha daquilo que a gente desconhece. Um ponto. Segundo ponto, eu só continuo tendo vergonha mesmo quando eu conheço, porque eu estou dando aprovação e validação para o outro. Fica com medo de ser vulgar. Tá, mas o que é vulgar? Então é a gente parar e olhar para esses pontos de vista. O que é vulgar? Porque tudo é uma percepção. Quando eu falo para vocês a palavra SX, qual é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? Feio, errado, sujo, pecado.
Tudo depende da forma como você foi criada. Então, as suas crenças, as suas memórias, os seus traumas são amassaduras emocionais que, de alguma forma, criaram ali uma marquinha no teu corpo, na tua pele, na tua identidade, no teu coração. E toda vez que você sofre essa amassadura emocional, você vai se fechando, você vai se retraindo no mecanismo de proteção. Então, o seu corpo quer se proteger, ele quer se esconder, ele não quer se mostrar tanto. Por quê? Porque você quer pertencer, você quer se sentir amada, você quer se sentir validada e aprovada. Mas aí vai vir mais um tapa terapêutico. Você tem feito isso por você? Porque a gente só espera do outro aquilo que a gente não se dá. Se eu me amo, se eu me aprovo, se eu sou gentil comigo, se eu me acolho, se eu não estou me punindo, se eu não estou aqui com um chicotinho de estimação o tempo inteiro, sabe, me punir, dizer para mim que eu estou certa ou que eu estou errada, tudo flui. Tudo fica mais gostoso e tudo fica mais leve. Quando você se aprova, o mundo te aprova. Entende? Então, eu já gosto de dançar, só tenho que aprender os passos. É isso. O que a gente vai fazer aqui não é sobre aprender os passos, mas é sobre você encontrar o caminho do movimento no seu corpo. E movimento não tem nada a ver com 1, 2, 3, 4, 5, 6 e nem tem nada a ver com formas. O que eu vou passar para vocês é uma modelagem. Então, você pode olhar para mim e falar assim, eu gostei desse círculo, eu vou experimentar. Eu gostei dessa ondulação, eu vou experimentar. Então, você precisa experimentar no teu corpo para você ver se faz sentido para você ou não. E, às vezes, não vai fazer sentido num primeiro momento, porque é novo, é desconhecido, seu corpo ainda não conhece. Mas, conforme você vai fazendo, você vai encontrando o seu jeitinho. É o que eu sempre falo, adapta a sua realidade. Então, por exemplo, quando eu falo na terapia de casal ou numa terapia sexual para uma paciente ou para uma mentorada, experimenta isso aqui. O convite aqui é você ampliar a sua visão sobre isso. Eu estou falando para ela, olha de uma outra forma, coloca um outro óculos para olhar isso. Então, se você está olhando o SX como feio, como errado, como sujo, pega agora um óculos com uma outra lente e passa a olhar como sagrado, como gostoso, como conexão com o meu parceiro, como intimidade. Então, é uma construção que a gente tem que mudar. Porque se a gente não mudar esse ponto de vista, a gente vai estar sempre colocando a nossa vida, a caneta da nossa vida na mão do outro. E isso é muito triste. Por quê? Porque eu sou protagonista. Eu sou atriz da minha vida. Então, se eu sou atriz da minha vida, eu não posso ficar dando a caneta na mão dos outros. Porque senão ele vai me levar para onde ele quer. Eu vou viver os sonhos dele. Eu vou viver a vida dele. E não estou dizendo que vocês, como casal, não tenham que ter uma vida em comum. Mas precisa existir um alinhamento. Você não pode sempre ceder, sempre dar e não receber. Porque no final a conta fecha. E você não vai se sentir completa. No final você vai ter tudo. Vai ter um arroba, vai ter lá o porta-retrato na estante, vai ter os filhos, vai ter a família comercial de margarina. Mas e você? Cadê? Quem é você? Você só é mãe? Mãe de pet ou mãe de criança? Você só é profissional? Você só é esposa de? E quem é você? Quando você chega em casa, você tira sua roupa, sua armadura e você deita lá nua. Quem é você? O que você gosta? O que você tem vontade? O que você sempre sonhou fazer? Entende? Então a gente precisa resgatar isso, essa mulher que se perdeu em algum momento do processo. Então, essa mulher que se perdeu, que está lá pedindo, pelo amor de Deus, me salva, me ajuda, essa mulher, ela está gritando para ela ser vista. Então, o meu convite hoje aqui é para você olhar para você e entender por que você sente vergonha, por que você se sente insegura, por que você acredita que você não é boa o suficiente, entende? É você olhar para você como você olha para sua melhor amiga. Então, quando a sua melhor amiga vem falar alguma coisa assim para você, você não acolhe ela?
Você acolhe a sua melhor amiga, você vai dar colo, você vai dizer para ela não se culpar, para ela não se punir tanto, para ela não ser tão crítica com ela mesma, para ela não se julgar o tempo todo. Mas por que você não faz isso com você? Entende? Então é a gente olhar pra gente, sabe, com amor, com carinho, com generosidade. E nos colocarmos no colo. Se coloca no colo, se abraça, se acolhe. Se ama pra caralho. Porque quando eu me amo muito, é isso que eu tô comunicando pro universo. É isso que eu tô comunicando pro outro. Eu tô dando permissão para receber mais. Eu quero mais, é mais disso que eu quero. Eu não aceito migalhas, vocês não são mendigas emocionais. Vocês não são pedintes que estão implorando um pouquinho de amor, um pouquinho de SX, um pouquinho de atenção. Não. Vocês são tão cheias, tão cheias, tão cheias de vocês, que aí você agora pode transbordar. Entende? Então, eu vou passar para vocês técnicas, manobras, surpresas sensuais. A gente vai aprender, a gente vai falar sobre tudo isso. Chá de chups, chá com rosquinha, chá de sentada, posições na hora do chá. A gente vai aprender sobre tudo isso. Como fazer um lalala nele, uma masturbe nele, em você. Tudo isso a gente vai falar. Só que primeiro a gente vai trabalhar isso na gente. Não adianta eu passar uma coreografia, não adianta eu passar uma dança sensual para você com o intuito de você fazer só para ele, se você não estiver se sentindo bem. Porque para o homem, gente, vamos só colocar isso na cabeça de vocês. Para o homem, o que é uma mulher gostosa na visão do homem? É aquela mulher que ela tá ali, sabe? Ela tá entregue, ela tá ali no flow, ela tá sentindo prazer. Ela fala o que ela quer, ela se movimenta da forma que ela quer. Ela tem atitude, entende? Ela é essa mulher gostosa de verdade. Eu até usei a analogia, postei aí um pedacinho de uma aula que eu gravei para o meu curso, que é falando sobre uma mão. Mas não é sobre uma mão, é a mulher gostosa como uma mão. Quando, vamos supor, vamos fazer aqui uma analogia só para vocês entenderem. O homem, ele, por instinto natural, desde os primórdios, o homem ele é caçador. O homem gosta do desafio. Ele gosta do mistério, da imprevisibilidade, da novidade. Ele gosta da competitividade. Ele gosta de tudo que para ele tem um quê de vou desbravar, vou ter que cortar ali a mata, vou ter que caçar. Então o homem ele tem esse instinto biológico primitivo desde lá 50 antigamente, quando ele ia caçar lá na floresta. Ponto 1. Aí o homem acordou sonhando com uma mão. E aí ele tá com uma vontade, um desejo de comer uma mão. E o mamão aqui não é mamão, é você. E aí ele tá sonhando com essa mulher, ele tá imaginando. Então, trabalhar o imaginativo do homem, trazer essa novidade, essa imprevisibilidade. Ele tá imaginando como esse mamão vai ser na cama, porque ele quer comer o mamão. Essa é a realidade. No final das contas, o que ele quer é comer o mamão. E aí ele tá pensando nas misturas que esse mamão pode fazer. Então, o mamão pode ser misturado com iogurte, com mel, com a granola. E aí isso aí é o repertório que você tem. Então é uma sentada, uma chupada, a rosquinha, a posição diferente. Enfim, ele tá lá imaginando na cabeça dele. Ele tá tirando a sua roupa mentalmente. Tá te dando chá mentalmente. E aí ele vai no supermercado e não acha uma mão. Ele vai no hortifruti e não acha uma mão. Ele te manda uma mensagem te procurando e você não tá disponível. Ele manda uma outra mensagem e você fala, ainda não, agora não é a hora, eu tô ocupado, eu tô trabalhando, eu tô fazendo isso, eu tô fazendo aquilo, mas eu quero muito te ver. Porque a gente também não pode ser um desafio impossível, tem que ser um desafio impossível. Mas eu quero muito te ver. Pode ser no final de semana, porque no final de semana eu me programo e a gente se vê e tal. E aí ele fica a semana inteira esperando para degustar uma mão. E aí, quando ele tem a oportunidade de pegar uma mão, de ver uma mão, de degustar uma mão é uma mão. Ele vai colocar aquele mamão na boca
E o mamão é saboroso. Então, quando a gente coloca algo na nossa boca que é gostoso, o que a gente faz? A gente fecha os olhinhos, a gente lambe a boca, aquilo desce assim pela garganta gostoso, entende? Então, essa é a sensação que você tem que provocar nele. Você tem que ser esse mamão que desce pela boca gostoso, entendeu? E aí você tá lá, você se toca, você provoca, você fala uma chafadeza, você... Mas não é não é mecânico, não é automático. É porque você é assim. É porque isso para você é natural. Só que para isso ser natural, a gente precisa nos conhecermos. Entendeu? Explodiu aí a cabecinha? Fez sentido? Dito tudo isso, deixa eu só repassar aqui pra gente, para eu não esquecer de nenhum detalhe, porque eu quero ir pra prática já. Autoconfiança, autoconceito, falso eu sensual, autopercepção e autoimagem são sintomas de uma autoestima fraca. Então, a autoestima fraca, disfuncional, desqualificada, uma autoestima que não é retroalimentada, é uma autoestima que eu tô dando o poder na mão do outro. É algo que eu não me vejo sexy, confiante, segura, eu não me vejo forte, eu não me vejo esse mulherão da porra, eu não me vejo uma mulher merecedora de ter uma relação saudável. Então eu tô sempre carente, eu tô sempre dependente, eu tô sempre buscando no outro algo que eu não me dou. Então quando eu sou essa mulher fraca, fraquinha, sabe? Quando eu sou essa mulher dependente, essa mendiga emocional, eu tô dando o poder na mão do outro. Então, a minha autoimagem desqualificada, e aí eu vou buscar recursos em produtos estéticos, em cirurgia, em roupa, em erotismo demais. Então, todo excesso está escondendo uma falta. Tudo que é demais está escondendo alguma coisa. Entende? A minha autoimagem ela não está fortalecida, porque quando a minha autoimagem é forte, eu não preciso mostrar que eu sou. Eu sou. Entende? Eu não preciso mostrar que eu sou sensual. Eu sou. Eu me movimento sensual. A minha boca é sensual, o meu cabelo é sensual, a minha sentada é sensual, o meu olhar. Porque eu sou. Então, eu não preciso provar nada para ninguém, porque eu já me conheço. Então, todos esses conceitos que estão ali, ó, como um sintoma para te mostrar e para te provar que você precisa fortalecer essa autoconfiança, que você precisa fortalecer essa autoestima, vai ser o que vai te tornar uma mulher segura, sem medo, sem vergonha, sem timidez, porque você sabe quem você é. Entendeu? Tapa terapêutico. Continuando, não existe nada mais sexy do que uma mulher que se conhece de verdade. Da pele para dentro e da pele para fora. Isso é afrodisíaco. Então, você ter singularidade, você ser autêntica, você mostrar o que você realmente quer. Não precisa ser impondo, falando você nunca, você sempre, você tem que. Não. Com feminilidade, com um jeitinho, sabe? Mostrando, não, amor, assim não, eu quero assim. Vamos. Ai, amor, vamos experimentar isso? Fica aqui, porque aqui eu vou gozar. Entende? Então, tudo é um jeitinho. A gente não precisa manipular, nem persuadir, a gente envolve. Esse é o grande segredo da mulher feminina. A mulher feminina, ela envolve. O VSM, o valor sexual dela de mercado é tão alto, tão alto, tão alto. As ações dela estão tão lá no alto que ela não consegue, ele não consegue dizer não para ela. Ele sempre diz sim. Entende? Então, esse magnetismo, essa atração, essa gostosura que tornam esse valor sexual de mercado, ó, lá no alto. Isso aí eu vou ensinar para vocês. Isso eu vou ensinar. Simbora. Então, hoje a gente começou a falar sobre prazer. E aí a gente está entendendo que o prazer ele precisa ser descoberto. Então, eu preciso descobrir em que eu sinto prazer, como eu sinto prazer, onde eu sinto prazer. Ele precisa ser cobiçado. Então, como você cobiça o corpo do outro, você precisa cobiçar o seu corpo.
Você precisa tocar o seu corpo, amar o seu corpo, manusear o seu corpo. Então ele precisa ser despertado, cobiçado, aperfeiçoado, e por isso a gente traz ferramentas e renovado. Então a gente precisa sempre estar retroalimentando esse prazer. Descobri o que eu gosto, o que eu quero hoje, cobicei o meu corpo, me desejei, me toquei, sei o que eu quero e o que eu gosto. Eu trouxe ferramentas que são rituais, ferramentas para poder trabalhar esse autocuidado, esse amor. E aí eu tenho que estar sempre retroalimentando, para isso não se perder, porque libido não tem nada a ver com cama. E muitas mulheres me procuram diariamente querendo fórmulas mágicas para que a libido volte, para que ela volte a ter prazer dentro da relação íntima, para que ela volte a sentir vontade, fogo na periquita. Ela não vai sentir fogo na periquita, libido, que não é libido, e hoje vocês vão entender aqui o que é libido, se vocês não se movimentarem, porque vocês precisam se mover, precisa da ação, do movimento. E aqui eu não estou falando de dança, eu estou falando de movimentar o seu corpo. Então, a libido, ela está associada com a vitalidade, com a respiração, com o prazer que você tem pela vida. Vou falar sobre isso. Com o prazer que você tem pela vida. Então, a libido, ela está associada à vitalidade, energia sexual, que é a energia criadora, mantenedora, que é a energia que cria uma vida, que gera uma vida. Em consequência, você vai ter uma vida mais orgástica, você vai ter prazer, você vai querer, você vai desejar viver. E aí, quando eu falo viver aqui, ele não está ligado só ao SX, ele está ligado ao querer nos meus projetos, a eu desejar uma vida melhor, a eu almejar sonhos, ter metas, ter alvos. Então eu estou movimentando a minha vida é gostosa e é prazerosa, isso é libido. Então a libido que vocês consideram que é o prazer no corpo, que é a vontade no corpo e o querer no corpo, está intimamente associado a um movimento que você não tem na vida. Então bora começar a movimentar. Porque daí a gente vai começar a trazer o fogo de baixo para cima. A gente vai começar aí, a manipular os chakras. Essa energia, esses pontos energéticos, e a gente vai subindo. E a gente vai ganhando vontade de fazer fuque-fuque. Entendeu? Continuando. Falamos, sobre como você se vê, como você tem se tratado, o que você tem dito para você todos os dias e como a gente pode nutrir isso usando algumas ferramentas. Para você se tornar uma gostosa de verdade, você precisa se livrar dos medos, das inseguranças, das vergonhas, e tudo isso precisa de atitude. Então a gente precisa parar e decidir. Então quais são as escolhas que você faz diariamente, as decisões que você precisa tomar diariamente, para que você realmente se olhe como essa mulher, se valide como essa mulher, se valore como essa mulher, tá? Eu vou dar 6 passos aqui para vocês. Tarará, tarará. Beleza. Então, vamos para os 6 passos para que a gente possa ir para a parte prática. Então, anota aí no seu caderninho quais são os recursos internos e externos que você tem. O que você tem em você de melhor e que você pode potencializar ou que você quer minimizar? Esse exercício de casa, tá? Então, depois dessa aula que a gente vai fazer agora da movimentação com a cadeira, vocês podem fazer se olhando no espelho e se percebendo. Então, eu gosto do meu seio, o que eu posso fazer para valorizar? Eu gosto da minha mão, como eu posso me tocar de uma outra forma ou de formas diferentes? Como eu posso trabalhar o meu cabelo? O meu cabelo enrolado fica melhor, o meu cabelo ondulado fica melhor, o meu cabelo liso tem um caimento. Então, quais são seus recursos internos e quais são seus recursos externos? E o que você pode fazer para potencializá-los, tá? Isso aí a gente vai fazer junto com a prática. E por último, são os 6 passos que eu vou dar aqui para você que vão fazer você eliminar definitivamente da sua vida vergonha, insegurança e timidez. Então, toda chafada que domina a autoestima, ela se dá primeiro o chá. Ela se conhece da pele para dentro e da pele para fora.
Então, a promessa da minha aula de hoje foi essa, fazer você se olhar com outros olhos, fazer você mudar um ponto de vista, tirar esse medo, essas crenças, tudo que disseram para você que não pode, que é errado, que é certo, que é errado. Então, vamos destruir, descriar isso tudo e passar a olhar para a gente como mulheres potentes, vigorosas e gostosas. E o primeiro passo para isso é se aceitar. Então, você ter singularidade, você ser autêntica, você ser você, independente da opinião dos outros. Você precisa se validar, se aprovar. O outro só vai te aprovar quando você se aprovar primeiro e se aceitar. Então, nada acontece se você não aceitar. Ai, Raniele, mas eu tô gorda. Ai, mas eu tô com celulite, eu tô com estria. Ainda assim eu tenho que me aceitar? Tenho, porque é o primeiro passo para a mudança. Eu não mudo aquilo que eu não aceito, entende? Então, eu preciso aceitar e reconhecer que aquilo ali não tá legal, não tá me fazendo bem. E o que eu posso fazer a partir disso para mudar? Entende? Então, primeiro, se aceitar, autoaceitação. Segundo passo, aprender a cobiçar o seu corpo. Degusta, conhece, olha para o seu corpo, se deseja, sente tesão por você. É o seu corpo. Ele pode te dar muito prazer. Mas para ele te dar muito prazer, você precisa se conhecer, que é o terceiro passo. Então, o terceiro passo é conhecer e amar, mas amar muito o teu corpo. Amar cada pedacinho dele e entender que quando eu me toco assim, eu sinto um arrepio no corpo. Que quando eu passo a minha mão aqui, isso me dá tesão. Que quando eu aperto o meu peito, é gostoso. Então, você precisa se cobiçar, se conhecer, se amar. Ok? Passo número 4. Dê prazer a si mesma. Quando eu me dou prazer, e o prazer não está ligado só ao SX, mas no SX também, eu tenho autodomínio, autonomia. E autonomia e liberdade significa que, independente do outro, de carências e de dependências, eu vou me dar prazer. Ah, eu não tenho ninguém, então como eu faço? Se, aqui, dedinho, gostoso a beça, entende? Então, eu vou me dar prazer. Eu vou fazer isso por mim. E a consequência disso vai ser que o outro faça a mesma coisa. Então, o se dar prazer é na hora do SX e prazer na vida. Então, o que você gosta de comer? O que você gosta de beber? Quais são os lugares que você gosta de frequentar? Quais são os lugares que trazem uma atmosfera benéfica para você? Que não te sugam a sua energia, que te trazem energia e vitalidade. Então, esses lugares você tem que ir mais, colocar o pé no chão, abraçar a árvore, ir na praia, tomar uma água de coco no calçadão, ir no cinema. Enfim, você vai eleger o que faz bem para você. Então, tudo que te traz prazer, eleva a sua energia e vai trabalhar essa vitalidade. Essa vitalidade vai fazer você sentir prazer como um todo. Não tem como você dar prazer na cama e sentir prazer na cama se você não tem prazer na vida. Tapa terapêutico. Então, cabecinha explodindo aí. Não tem como você ser um mulherão na cama que dá muito prazer para o teu parceiro se você não tem prazer pela sua vida e pelo seu corpo. Virou a chave? Quinto, crie uma rotina qualificada, que é o que eu chamo de chocolate sensual. Rotina qualificada são rotinas de autossedução, rotinas para você trabalhar essa sensualidade, essa feminilidade. Então, o que você pode fazer? Comprar um batom, se maquiar, tomar um banho de cinema, tomar aquele banho gostoso, você com você, coloca lá a sua vela, coloca lá a sua musiquinha gostosa, pega a sua toalha felpuda, eu estou exercitando também meu merecimento. Então, eu não sou aquela mulher que compro a melhor toalha, a melhor louça, o talher de prata e deixo tudo guardado para quando alguém chega na minha casa. Aí, quando alguém chega na minha casa, eu dou tudo de melhor, mas para mim, eu me trato como uma mulambo. Eu fico em casa com roupa rasgada, com roupa furada, sabe? Eu fico em casa
toda desleixada, porque ninguém tá me vendo mesmo, mas você não tá se vendo? Você não tá se vendo? Você não passa toda hora ali na frente da geladeira, na frente do espelho, na frente de uma porta e você não olha o seu próprio reflexo? Quando você se olha, qual é a imagem que você tem e a percepção que você tem de você? Aí não tem como, você vai se olhar, você vai se sentir feia, horrorosa. Você vai sentir tudo de ruim. Por quê? Porque você só dá o melhor para o outro. Então a gente tem que aprender a comprar o melhor sabonete pra gente. E quando eu falo isso, gente, não é sobre valor não, tá? Não é sobre eu comprar o sabonete mais caro, mas eu vou comprar com as condições que eu tenho, com os recursos que eu tenho. Se eu posso comprar um sabonete melhor, por que eu vou comprar um sabonete ralé, ruim? Ou então eu vou pegar aquele sabonete da Natura, do Boticário que eu ganho, deixo ele guardado para quando uma visita chega e eu mesma não faço isso comigo. Tomo banho com uma toalha horrível, que nem seca mais. Não passo um creme no meu corpo. Só passo lá o Victoria's Secret ou o creme gostoso quando eu vou para um date. Quando eu vou importar minha Cheroline. Aí eu boto a lingerie bonita, mas dentro de casa eu fico com uma furada. Entende? Então a forma como você se trata vai falar exatamente sobre o teu prazer, sobre o teu tesão pela vida. Entende? Ó, virou a chave. Sexto, esse aqui é muito importante, você vai aplicar também na sua relação com o seu parceiro. Trabalhe o poder da novidade. Então, novidade, imprevisibilidade, mexer com o imaginativo, eu digo que são preliminares mentais. Sexperiências, como eu trabalho essas sexperiências, como eu trabalho esse momento eu nunca. Toda vez que você promove esse momento eu nunca, você bate no sistema límbico, isso é neurociência. E você faz a pessoa pensar em você como um vício de uma droga. Por quê? Ele quer mais, e mais, e mais, e mais, e mais. E toda vez que ele passar por essa experiência novamente, se tiver sido boa, ele vai lembrar de você. Então, traga novidades para sua vida. Trabalhe esse imaginativo até com você mesma. Essa provocatividade. Para você trazer mais tesão pela vida, mais prazer para a sua vida. Ok? E o último ponto, para a gente fechar e para a gente ir para a nossa prática, é renove as suas decisões e escolhas todos os dias. Então, renova todos os dias o quanto você se ama, o quanto você é importante, o quanto você é uma mulher foda, incrível, poderosa. Renova as suas pequenas decisões. Porque quando eu decido ir cuidar do meu corpo, quando eu decido me alimentar melhor, quando eu decido movimentar o meu corpo, eu estou movendo as águas. E o nosso corpo, nós mulheres, somatizamos tudo na nossa bacia. Então todos os traumas, todos os medos, todas as inseguranças, todas as experiências ruins que acontecem com a gente ficam somatizadas no nosso primeiro e no nosso segundo chakra, que é o chakra da nossa identidade, da nossa sexualidade, da nossa autoestima. Por isso, muitas de vocês têm baixa autoestima. Então, isso é um sintoma. Por quê? Porque eu tomei uma porrada da vida e eu me fechei, é guerreira, fecho aqui o coração. Porque eu tomei uma porrada no relacionamento, porque eu era carente, eu era dependente, eu não tinha poder pessoal, eu não sabia fazer melhores escolhas para minha vida. Eu tinha muita crença, muito bloqueio, eu ia lá e me fechava. Então, toda vez que você vai se retraindo, se contraindo, isso vai ficando aqui somatizado no teu svadhisthana. E aí você precisa movimentar a água, deixar a água fluir, para que você realmente se libere, se dissipe, se dissolva. E aí você possa viver a sua essência, a sua plenitude, o seu prazer. Ok? Ok? Prepara aí o espaço, gente. Separa um espaço. Porque agora a gente vai para a prática, tá? E aí a gente vai fazer a dança da cadeira. Quando o encanto acaba e quando vai diminuindo o beijo, até porque nós conhecemos, né, só na conversa. Também. Isso aí é o que acontece, é o poder da novidade. A gente precisa sempre estar trazendo novos estímulos, porque o relacionamento, principalmente o relacionamento que já está há muito tempo, ele tem uma tendência, eu não vou dizer que isso é normal, tá? É comum.
ele tem uma tendência a tipo assim, pra que eu vou fazer força? O jogo já tá ganho. Pra que eu vou trazer coisas diferentes? Todo dia tem que ficar trazendo alguma coisa diferente. Ai, que saco. Só eu tenho que fazer. Só que, se uma das partes não fizer, a relação vai sempre diminuindo, vai sempre normalizando, vai sempre ficando sem graça. E aí, quanto menos você faz, quanto menos você pensa em SX, quanto menos você pratica o SX, menos vontade você vai ter. Entende? Por isso a gente precisa estimular e trazer esse fogo para cima, movimentar, entendendo que a partir do SX eu crio coisas, eu crio uma vida, eu crio projetos, eu trago fogo para minha vida, vitalidade, entendeu? Hoje eu não vou falar especificamente sobre isso, mas eu posso vir um outro dia para conversar com vocês sobre isso e vocês vão entender como a gente consegue transmutar a energia sexual, a energia de criação, de criatividade, a energia mantenedora, a energia que a gente cria o que a gente quiser, inclusive dinheiro. Então, se eu tenho um parceiro alinhado comigo, que está ali junto comigo, e a gente tem uma relação legal, por que não usar isso? Isso é poderoso demais para trazer esse combustível para nossa relação, para trazer, sabe, riquezas, prosperidade, abundância para nossa vida. E tem como fazer isso através do SX, tá? Mas não é o tema da live de hoje, porque senão eu não vou conseguir passar a parte prática. Já separaram um espaço pra gente dançar e se movimentar agora? Eu vou tirar o microfone para ver se vocês vão conseguir ouvir a música daí. Ó, botar a musiquinha. Vê se vocês conseguem ouvir. Dá para ouvir a música? Compartilhe comigo. Estão ouvindo a música? E a gente vai precisar de uma cadeira. Sim, né? Vamos embora. Ó, vou afastar. Que a gente vai usar a nossa cadeira. Trazer o somzinho pra cá. Vamos botar um clima. Ó, vou botar o meu clima aqui pra vocês. Tá vendo aqui a penumbra, ó? A gente vai trabalhar essa sinuosidade, ó. Essa coisa gostosa aqui pra começar a movimentar o corpo, tá? Então, o que a gente vai pensar em fazer? Vou vir aqui pra pertinho pra explicar, calma. A gente vai soltar o nosso corpo. Deixa eu botar aqui esse stop. A gente vai soltar o corpo sem regra, tá? A gente só vai soltar o corpo e dar passagem para movimentação fluida. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai caminhar em volta da cadeira. A gente vai sentar e levantar. A gente vai fazer poses de foto. E a gente vai movimentar o cabelo e as mãos. Só isso que a gente vai fazer, tá? Mais nada. E vocês já vão sentir aí o fogacho no corpo de vocês, tá? Então, primeiro vamos aquecer. Primeiro vamos só soltar, soltar, soltar. E depois eu vou passando os passos. Vambora? Simbora, simbora. Separa aí o espaço. Vou botar aqui a musiquinha. E a gente vai brincar. É uma brincadeira gostosa. Ó, sentei aqui na cadeira. Ó, movimenta aqui o seio. Faz um redondinho, ó. Redondo. Redondo. Isso. Redondo. Vem passando a mão. Redondo. Redondo. A gente só tá soltando e brincando. Calma. Sem pressa. Isso. Vou abrir a perna. Coloquei minha mão aqui no meio, ó. Abri. Vou dar mais pra trás, ó. Abri. Tum. Vou passar a mão de um lado pro outro. Pro outro.
Passo a mão. E volta. Continua. Passo a mão de novo. Sobe. Passo a mão. Posso trazer de um lado para o outro. Isso. É só passando a mão por enquanto. Subo e desço. Isso. E continua aqui na ondulação do peito. Não estou conseguindo fazer a ondulação, tá difícil. Ó, mergulha. Peito, umbigo, pepeca. Empina o bumbum. Empina. Isso, em movimento. Isso. Vim aqui pro lado, trouxe a perninha pro lado. Cruza. Passa a mão. Continua passando. Continua, vou passar pro outro lado. Se eu quiser esticar, eu estico, passo a mão. Continua. Vou passar pra frente, ó, minha perninha ainda tá cruzada. Abre de novo, cabelo agora vai e volta. Bum. Rebola. Isso, continua. Não para, vai encontrando teu movimento. Vou sentar aqui de ladinho de novo, ó. Minha mão apoia atrás. Levanta. Cruza. Se quiser, pode botar a mãozinha no chão. Marquei, pose de fora. Subiu. Posso rebolar. Isso, vira. Continua. Subiu. Bom, vamos caminhar. Deixa eu afastar um pouquinho aqui pra gente caminhar. Se solta, gente, não tem regra. Só caminho, eu posso usar a base da cadeira. Posso vir aqui na frente, ó. Brincar. E passa a mão. Ondula. E brinca com o seu corpo. Isso, continua. Brinca. Quadril tá para um lado e para o outro. Vai brincando. Cabelo. Ondula. Vou caminhar e vou colocar minha perna de fora agora. Rebola. No chão. Volta. Vamos fazer a preferida dos homens, ó. Cavalgada. Rebola. Empina. E sai. Acabou a music. Como foi pra vocês? Tranquilo? Deixa eu dar um pause aqui. Calma que não acabou ainda não. Só me diz se tá tranquilo, se foi possível, se a gente pode aumentar. Como é que tá aí pra vocês? Posso aumentar? Tá legal? É possível? Sim? Simbora? Então bora, vamos continuar. A gente caminhou tudo fluido, ó, tudo muito condensado, né? A gente está aprendendo a sair do automático. A gente está aprendendo a movimentação do nosso corpo. Então, o que vocês vão pensar? Deixa eu afastar mais, para vocês me verem melhor. Então, o que a gente vai pensar em fazer? A gente fez o redondo, né? Com o peito. Eu posso fazer esse mesmo redondo, ó,
com o meu quadril, tá? Então, eu posso fazer redondo pequenininho, posso fazer um redondo grandão, posso fazer para um lado e para o outro, posso fazer um pêndulo, de um lado para o outro, posso fazer o V-sexy. Vou lá na frente e volto, sempre tô passando a mão em mim, ó. Sempre, minha mão nunca fica Tiranossauro Rex solta. Minha mão sempre tá passando pelo meu corpo. E aí eu posso fazer os redondos, embaixo e em cima, ou eu posso fazer as ondulações, que é o peito, umbigo, pepeca e centro. Então posso fazer as ondulações para um lado, posso fazer ondulação para frente, posso fazer ondulação para o outro lado, tá? E aí eu posso misturar tudo. Então essa movimentação é livre, você vai ver o que fica melhor no seu corpo, tá bom? Lembrando que a mão, Tiranossauro Rex não, nem boneco do posto. Então a mão, ó, tá tocando meu corpo é maravilhoso, eu cobiço. Vai seguindo aqui, ó, as suas curvas. Então, ó, desenha o seu corpo. Deixa isso ser bem gostoso. Movimenta o seu quadril, tá? Passa a mão no meu cabelo, ondulo. E aí a gente vai caminhar em volta da cadeira. Caminho, ó, caminho. Posso dar uma volta completa? Posso parar no meio, posso voltar. Posso daqui fazer uma pose de foto. Tique, pose de foto, tá? Continuo, ó, viro. Posso daqui fazer uma outra pose de foto. Tique, tô com outra perna. Pose de foto. Parei. Posso girar. E aí aqui eu vou sentar e levantar. Sentei para diagonal, então eu vou pensar em colocar minha mãozinha como apoio. Sento. Tique, pose de foto. Para subir, a primeira coisa que sobe é a bunda. Bunda. E subo. Continuo caminhando. Posso mostrar minha bunda. Tchu, tchu, tchu. Posso sentar e tique, pose de foto. E pum, empinei, pose de foto, tá? Posso virar e sentar de frente, abrir. Posso virar, cruzar. Tô aqui de ladinho. Posso cruzar o meu joelho, ó, e voltar. Mais uma pose de foto. Ok? Tranquilo? Compartilhe comigo, se é possível. E aí a gente vai colocar tudo numa música agora, sem racionalizar, a gente só vai fazer e se amar. Muito. Então não tem certo ou errado, é só se amar, tranquilo? A gente vai pensar em caminhar de um lado para o outro, a gente vai pensar em passar a mão no nosso cabelo, a gente vai pensar em passar a mão no nosso corpo e a gente vai pensar em trabalhar esse cabelo voando para cima e para baixo e a nossa mão, tá? Então a gente vai fazer basicamente isso, caminhada, sentar e levantar, pose de foto e caminhada, pose de foto, sentar e levantar. E é isso, só isso. Só com isso a gente já consegue fazer uma coreografia. E a gente vai usar as mãos e o cabelo também, tá? Então, mudei a sequência? Mudou tudo. Mudei a intenção da música? Mudou tudo. Então, vocês vão ter um repertório infinito. É só colocar a música e soltar o corpo. Simbora. Sente a música, deixa a música entrar. Eu não posso colocar uma música muito conhecida, porque senão o Instagram pega. Deixa uma música gostosinha aqui. Ó, então sente o flow da música, tá? Sentir, é exatamente isso. Se toca.
Parabéns! Stop! E aí, como foi a experiência para vocês? Compartilhe aqui comigo. Vocês testaram mesmo ou não? Ficaram só me enrolando? Fizeram? Compartilha. Compartilhem comigo. Como foi para vocês? Foi legal? Fez? E aí, como vocês se sentiram? Deu para soltar o corpo? Fluiu? Se sentiu gostosa? Porque essa era a intenção de hoje. Foi uma experiência agradável, mas precisa de mais prática. Seu corpo fica meio duro. Sim, normal. Isso acontece mesmo, tá? Deixa eu baixar aqui um pouquinho, gente. Normal, gente. Tudo aquilo que a gente não tem o hábito de fazer, fica duro mesmo, né? Então, é vocês realmente colocarem no corpo e ir experimentando as possibilidades. Não conseguiu ainda? Treina. Treina. Encontra o seu jeitinho, tá? Nunca tinha se sentido tão gostosa? Aí, arrasou. É isso. Amor, amei. É isso, gente. A intenção é exatamente essa. Vocês experimentarem com o recurso que vocês têm, do jeitinho que vocês têm, da forma que vocês sabem. Então, eu não quero que vocês se comparem comigo, mas que vocês me tirem como uma modelo, uma modelagem. Então, eu gosto do jeito que a Rani joga esse cabelo. Experimenta. Eu gosto do jeito que ela se toca. Experimenta. Eu gosto da forma como ela mexe o peito, mexe o quadril. Experimenta. Então, é um laboratório do se sentir. Pensa que é o laboratório para você se tornar a gostosa. E aí você vai se conhecendo, vai trazendo isso aí para o seu dia a dia, para a sua rotina. E você vai percebendo que o seu corpo vai mudar. Que as suas atitudes vão mudar. Que a sua energia vai mudar. Entendeu? E tudo ao seu redor vai mudar também. Então, a live vai ficar salva, mas ela vai ficar salva só até o final até o dia 12, até o dia dos namorados, porque eu vou lançar o meu novo curso, né, na próxima quarta-feira. Então, elas vão ficar salvas, porque é um preparatório para o dia dos namorados. Mas aí, quem quiser continuar a jornada depois, essas lives vão ficar dentro do curso, e dentro do curso também tem muita aula. Enfim. Ok, meus amores? Espero que vocês tenham aproveitado o dia de hoje. Quem não está no grupo, quem não entrou no grupo, entra no grupo, porque lá eu vou abrir amanhã um espaço para vocês conversarem comigo, para vocês falarem comigo. E lá no grupo eu vou disponibilizar playlist, vou disponibilizar alguns materiais para vocês também, tá? Então, quem não entrou no grupo, vai no link da bio, clica lá, se inscreve para cair lá no grupo do WhatsApp, porque lá vocês vão ter mais acesso e a gente vai conversar pessoalmente. Gratidão por vocês estarem aqui, né? Plena segunda-feira, são 10h15 e vocês estão aqui comigo. Eu espero que realmente eu tenha podido ser contribuição para vocês hoje, que realmente tenha entrado na cabecinha de vocês que não existem dois sem um. Então a gente precisa sim trabalhar o nosso amor próprio, a nossa segurança, a nossa confiança. E amanhã, aí sim, meu amor, amanhã eu vou trazer fogo no parquinho para ele. Amanhã a gente vai trabalhar movimentos para a hora do chá. Então amanhã a gente vai trabalhar sentadas, a gente vai trabalhar movimentos sexuais. Eu não posso ficar falando essa palavra aqui, mas amanhã a gente vai trabalhar isso. E amanhã a gente vai conversar muito sobre ele. Então, hoje a gente falou só sobre você. Amanhã a gente vai falar sobre ele. E na quarta-feira eu vou trazer uma experiência para vocês dois fazerem juntos. Que aí vai ser o checkmate. Na quarta-feira, meu amor, eu vou ensinar lap dance com striptease. Então, se prepara, já esteja preparado que vocês vão aprender a sentar no boy. Tá bom? Fiquem bem e até amanhã.
Beijo, beijo. Ó, comenta nessa live, compartilha, que eu vou deixar aí salva. Compartilha, tá? E entra lá no grupo, porque lá no grupo a gente vai conversar um pouco mais amanhã. Beijo, meus amores, e até amanhã à noite.